Vamos ler Mateus 7, de 24 a 27, depois iremos ler Lucas 6, de 46 a 49. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora vamos um pouquinho mais para frente, lá para Lucas 6, de 46 a 49. Um pouquinho mais para frente aí das suas Bíblias. Lucas 6, de 46 a 49. Diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando na casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode se sentar. Portanto, hoje nós iremos falar sobre essa parábola dos dois fundamentos. Iremos refletir um pouco sobre prudentes ou insensatos. Quando nós observamos as palavras de Jesus, ele aqui não está querendo dar uma aula de engenharia para os seus ouvintes, mas ele utiliza palavras e expressões que todos ali conseguiriam entender especificamente o que é que ele estava falando. Jesus, a princípio, fala sobre construção e como estão sendo erguidas essas construções, onde estão sendo alicerçadas ou onde estão fundados os seus alicerces, sobre qual fundamento elas estão. Quando nós olhamos para a casa, para a construção, toda casa ela necessita de um fundamento, necessita de base, necessita de alicerce. E o fundamento é exatamente aquilo que nós não vemos. Eu lembro quando eu estava ainda no seminário, lá na faculdade, bem no terreno ao lado estavam construindo um prédio. E no final do curso, eu estava já naquela fase de TCC, eu chegava um pouco cedo na faculdade para fazer o meu TCC e pegava a obra ainda acontecendo. Não sei se alguém já teve o prazer de ouvir uma fundação sendo feita. Eram umas máquinas gigantescas cavando, batendo contra o solo para enfiar grandes estacas para que elas ali depois tivessem o seu fundamento feito, o alicerce. Então eram umas máquinas gigantescas, e onde eu estudava era um prédio, eu sentia toda a vibração da máquina batendo, forçando, furando, perfurando o chão para que se fizesse ali o seu alicerce. Depois que o prédio é erguido, a casa é levantada, o fundamento é invisível, você não vê. Se nós andarmos aqui ou mesmo olharmos para cá, nós não conseguiremos enxergar os fundamentos que estão abaixo. Qualquer casa que você olhar, você não vai conseguir enxergar os seus fundamentos. Eles são praticamente invisíveis. Não é possível de ver esses fundamentos. Nós podemos entender e até achamos que a casa tem um fundamento, porque talvez tenha sido construída dessa forma. Mas, se ocorrer alguma tempestade, uma forte ventania, uma grande trepidação, é o fundamento que vai definir se aquela casa vai ficar em pé ou não. É o seu alicerce, é a sua base, é ela que vai manter aquela casa de pé. Aquilo que está invisível
aos nossos olhos é que determinará a sua sustentação. Aquilo que eu não vejo, o fundamento vai determinar se ela vai continuar de pé ou não quando vierem as tempestades. Fundamento, essa palavrinha, Mateus e Lucas utilizam essa expressão, exatamente relatando aquilo que Cristo falou. Mateus, ele utiliza essa parábola dos dois fundamentos bem no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, se vocês olharem, começa lá no capítulo 5. É uma longa série de ensinos, onde Jesus passa várias e várias informações, vários ensinos aos seus discípulos e a toda uma multidão. E é dado esse nome Sermão do Monte, porque ele fica exatamente no monte, num lugar mais alto, falando com todas as pessoas. E nós podemos, muitos até chamam o Sermão do Monte como se fosse uma ética, uma aula de ética, mas é ensino mesmo. É Jesus mostrando as bem-aventuranças, como vocês querem ser felizes, como vocês devem agir. E Jesus vai pautando isso e termina essa parte exatamente com essa parábola dos dois fundamentos. E Jesus, ele compara os seus ouvintes a dois tipos de construtores. Não há um terceiro tipo, não há nenhum intermediário. Apenas dois tipos de ouvintes: o sensato e o prudente. O insensato e o prudente. São ouvintes que praticam as suas palavras ou são ouvintes negligentes, que ouvem e não praticam. Ou seja, não há uma terceira forma. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, e nós podemos nos colocar nesses dois grupos. Você quem escolhe qual você quer pertencer. Aquele que ouve e pratica ou aquele que ouve e não pratica. Se você quer ser o prudente, você precisa ouvir a palavra e praticar. Se você quer ser um insensato, você ouve a palavra como estamos ouvindo hoje, mas você não a pratica. Então Jesus dá um nome a isso. É aquele insensato. É aquele negligente. Nessa parábola, Jesus, ao fazer a comparação de seus ouvintes com construtores, com essa ideia de base, com essa ideia de alicerce, Jesus está falando de segurança. Ele quer falar acerca da nossa vida, que ela se assemelha a uma casa com fundamentos, nos levando ao entendimento de onde é que está o nosso fundamento. Aonde está a base da nossa vida, sobre o que nós temos firmado a nossa vida. É uma chamada de Jesus para nós olharmos para nós mesmos. Lembrando que ele está terminando uma série de palavras de ensino, então ele chama o povo a olhar para si, a prestar atenção, a olhar para nós mesmos e perguntar: a minha vida está sobre qual fundamento? Qual grupo eu pertenço desses únicos dois que Jesus fala? Lembrando que Jesus está falando com os seus discípulos, e hoje Jesus está falando conosco. Qual é o grupo que nós pertencemos? E você faça essa pergunta: a minha vida está sendo fundamentada, alicerçada sobre o quê? Aonde estou colocando a minha vida? E esse fundamento da vida do cristão é exatamente como a casa. Ela é invisível, não é possível de ver. As razões da minha vida, da vida do cristão, estão firmadas no meu interior. Não é à mostra, não é visível, isso está dentro de mim, está naquilo que eu busco, está exatamente, ela começa a ser demonstrada na forma como eu vou agir, na forma como eu vou falar, como eu me comporto diante das mais variadas situações. É ali que vai demonstrar aonde eu estou colocando o meu fundamento, onde eu estou alicerçando, aonde eu estou edificando a minha vida. Por isso eu preciso parar e pensar: qual grupo eu estou pertencendo? Qual grupo eu quero pertencer? Qual é este grupo que eu quero? Eu quero ser um insensato ou não? Eu quero ser um prudente, que ouve e que pratica. As minhas atitudes irão revelar se eu sou o prudente. Conforme eu penso, conforme estou agindo no meu dia a dia, vai revelar se eu sou prudente. Porque se eu sou aquele do grupo prudente, é porque eu estou ouvindo a palavra do Senhor e estou praticando.
Olha o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. E ela será revelada nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na minha forma de agir, se eu sou efetivamente prudente. Ou, se eu sou um insensato, ouço quase todo dia, leio, mas não faço o mínimo esforço. Eu não faço o mínimo esforço para praticar essa palavra, para praticar o ensino de Jesus. E então começa a me descobrir, eu sou do grupo dos insensatos, porque eu ouço, mas eu não pratico. Eu leio, mas eu não aplico aquilo que eu estou lendo sobre a minha vida. E essa questão do fundamento é extremamente importante para a vida do cristão, porque ele irá nortear o meu caminho, e não só nortear, mas é o alicerce que nós necessitamos para enfrentar os dias de dificuldade. Como é que eu vou enfrentar as tempestades? Aonde está o meu alicerce? Lembrando do grupo do insensato, qual que é o destino dele? Na hora da dificuldade. Se a paz, a alegria, a felicidade já não fazem mais parte da minha vida, talvez eu tenha que olhar para dentro de mim. Se todos os dias eu já não tenho mais vontade de me alegrar com mais nada, eu preciso olhar para dentro de mim e até mesmo ver, será que essa casa não necessita de uma reforma? Será que eu não tenho que mexer nos meus fundamentos? Será que eu não tenho que ter uma mudança na minha vida e ver aonde é o meu fundamento? Aonde estou colocando o meu fundamento? Porque aí eu saberei se eu sou prudente ou se eu sou um insensato. Se nós olharmos aí fora, muitos estão buscando felicidade a todo custo, muitos estão querendo fazer as coisas do seu próprio jeito, achando que é dessa forma que vão conseguir ter a paz plena, a alegria plena, verdadeira, necessária, mas eles chegam até os últimos dias de suas vidas e não conseguem encontrar a plena paz, a alegria verdadeira, não conseguem encontrar, porque não colocaram a base, o alicerce nas palavras de Jesus. Não conseguiram exatamente porque quiseram buscar essa paz, essa alegria em outros caminhos, agiram de forma insensata e quiseram construir os fundamentos de suas vidas em locais que irão desabar. Mateus coloca que se você construir na areia, ela vai cair. Lucas coloca que se você construir sobre a terra, ela vai cair, ou seja, não há outra forma. Se você quer ter a sua vida bem alicerçada, é sobre Jesus, é somente sobre Jesus. E Jesus fala, um pouco antes da leitura que nós fizemos, que para encontrar a vida, a verdadeira vida, tem que passar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à destruição, e pela porta larga muitos entram buscando alegria, buscando felicidade a todo custo, mas não a encontram, porque ali não mora a felicidade plena. A verdadeira felicidade está no caminho que leva à porta que é estreita e dificultosa. É lá, é um caminhar repleto de dificuldades, mas tem uma garantia, uma certeza da plena alegria e da felicidade, da paz verdadeira. E Jesus, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é nele que os meus fundamentos precisam ser edificados. É nessa palavra que eu tenho que confiar e praticar. Não é em nada que está sendo colocado aí fora. É ter os meus fundamentos edificados sobre a rocha, que é Jesus. É ter os seus ensinamentos colocados em prática na minha vida. Deixa de ouvir apenas. Começa a praticar. Começa a colocar em prática sobre a sua vida. Nessa parábola dos dois fundamentos, Jesus fala a respeito da importância e da gravidade, da seriedade que são os seus ensinamentos. Jesus está nos mostrando que precisamos ir a um grau maior de compromisso com os seus ensinos e aplicá-los efetivamente em nossa vida. É quase que Jesus dissesse assim para nós: chega de brincar. Chega de brincar de ser crente. Está na hora de assumir compromisso sério.
Está na hora de vocês viverem aquilo que vocês ouvem. Está na hora de se comprometerem efetivamente com a minha palavra. Ou então vocês serão insensatos. Ou então, quando as dificuldades aparecerem, vocês irão sucumbir. Termina exatamente assim: será grande a sua ruína. É necessário nós nos comprometermos com a palavra do Senhor. E se faz necessário. Para encontrarmos a verdadeira felicidade, precisamos ser prudentes e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Agora, se nós formos negligentes ou insensatos, iremos sofrer por termos escolhido a terra, por termos escolhido a areia para edificar a nossa casa. E o resultado Jesus já nos falou: será grande a sua ruína. Porque estou edificando a minha casa, a minha vida, no lugar errado. O lugar certo é sobre o ensino de Jesus. E cada um precisa considerar a maneira e a forma como edifica a sua vida. Isso é muito particular. Você precisa exatamente observar e até mesmo se perguntar: tudo que eu faço se encontra em conformidade ou em oposição ao ensino de Jesus? Como têm sido os meus dias, as minhas atitudes? Eu ando em conformidade ou eu ando em oposição à palavra de Jesus? Como eu tenho caminhado? Percebemos assim que somos responsáveis pelas nossas ações. Todas elas terão resultado e consequência. Tudo que nós fizermos terá resultado e consequência. Por isso, vale mais uma vez observarmos como tem sido a nossa vida. Por isso nós devemos olhar com atenção para essa parábola, para aquilo que Jesus está dizendo. Olha a importância que o fundamento tem para a sua vida. Olha para a segurança e a necessidade que é o fundamento para as nossas vidas. Pensem como é a construção de uma vida cristã, como a minha vida está sendo construída, onde ela está sendo alicerçada. Será que é na rocha? Será que eu estou alicerçando a minha vida na rocha? Olhe para você e se questione, olhe para as suas atitudes e veja onde eu estou alicerçando a minha vida. Os meus pensamentos, aonde eu estou alicerçando a minha vida. A minha fala, o meu agir, aonde eu estou alicerçando. E é dessa resposta que nós daremos a nós. Eu não vou perguntar, você dará essa resposta para você mesmo. Dessa resposta é que dependerá a sua vida. Dessa resposta mostrará se você está no caminho da alegria ou não, se está no caminho da prudência ou da insensatez. Por isso, volto a perguntar sobre qual fundamento você está construindo a sua vida. Ao escolhermos ouvir e praticar as palavras de Jesus, ao obedecermos aos mandamentos de Deus, estaremos no caminho da prudência. Estaremos sendo prudentes e percorreremos por caminhos de bênçãos, pois temos vivido e testificado o cuidado e o amor que Deus tem sobre as nossas vidas. Assim como Moisés disse ao povo lá no começo, lá em Deuteronômio 11, de 26 a 28, ele disse assim, capítulo 26, e Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje, e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Se escolhermos a nossa casa ser edificada sobre areia, estaremos escolhendo o caminho da perdição, da ruína, do distanciamento de Deus. Agora, se escolhermos edificar a nossa vida sobre a rocha, colocando em prática os ensinos de Jesus, teremos um caminho, por mais dificuldades que possam vir. E Jesus coloca, a tempestade vem, as águas batem sobre as nossas portas, mas não irá nos derrubar.
E teremos uma continuidade, teremos um caminho de bênçãos, com destino certo. Obedecer aos ensinos de Jesus, aos mandamentos de Deus, irá nos proporcionar uma vida mais segura, porque ela estará edificada sobre a rocha, onde, mesmo com tempestades, nós não iremos sucumbir, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo. Eu lembro certa vez, eu estive lá em Nova Friburgo, no comecinho de 2012, nós fomos com uma igreja, depois daquele desastre natural que aconteceu, nós fomos lá para tentar ajudar uma igreja, algumas pessoas dessa igreja. Nessa época, umas pancadas muito fortes de chuvas deram, e lá é tudo morro, e a encosta do morro veio abaixo, soterrou várias casas, bairros ficaram completamente inundados por lama. Foram dezenas e dezenas de pessoas que morreram naquela época. Eu lembro que eu subi em um dos morros para a gente olhar e tentar ver quem nós iríamos conseguir ajudar. E eu via que casas eram construídas desde o começo do morro até embaixo. E dessas casas, algumas estavam até bem estruturadas. Mas tinha outras casas que, se você olhasse, falaria, um vento forte, essa casa cai. E construíram. E moradores nos falavam lá que pessoas tinham reconstruído depois de ter acontecido o desastre no mesmo lugar. As pessoas foram e construíram novamente as casas em locais que certamente iria cair. E não deu outra, passou um tempo, houve outra tempestade lá, e mais uma vez casas foram derrubadas. Nós podemos até entender o grande problema da moradia que o nosso país enfrenta, mas eu penso até onde é prudência e até onde é insensatez. Você colocar a sua família toda sobre o risco de ser desmoronado, de ter a sua família soterrada. Eu penso, será que vale a pena construir a casa em um lugar onde vai desabar? Eu não quero entrar no mérito da questão da moradia, mas vamos olhar para a questão da insensatez, da prudência. Assim, aonde a minha vida está alicerçada? Como cristão, aonde eu estou colocando a minha vida? Estou sendo sensato, insensato? Estou sendo prudente, estou sendo imprudente? A minha vida está alicerçada em fundamentos. E quais são esses fundamentos? Jesus, ele descreve na parábola cenas comuns do cotidiano de Israel. E lá o tempo mudava completamente de uma hora para outra, grandes chuvas se formavam e tempestades do nada surgiam. Lembremos das torrentes de Negueb? Do nada surgiam então aquelas tempestades e levavam tudo que tinha pela frente. E nesses locais pessoas também construíam suas casas. E ali também essas casas eram destruídas. Tempestades que agiam de forma rápida e derrubavam várias casas. Mas o construtor prudente não construiria suas casas nesses locais. Ele construiria sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade que for. Pode o rio transbordar, pode soprar os ventos, mas o seu fundamento está sobre a rocha e a sua casa não será abalada. Talvez as tempestades vão bater sobre a sua vida. E vão bater mesmo. Não é talvez. Enquanto nós vivermos, passaremos por tempestades, passaremos por tribulações, por dificuldades. O resultado final se dá aonde nós estamos colocando o nosso alicerce, onde estamos fundamentando a base da nossa vida. E Jesus foi muito bem claro: se não for em sua palavra, você está colocando a base sobre uma rocha, sobre uma areia, sobre a terra. E o destino, ele diz, ruínas, vai desabar, vai cair. Jesus foi extremamente claro conosco. Aonde você está construindo a base? Precisamos olhar para nós, exatamente entender. Não devemos agir como insensato, que não olha para a estrutura, ele apenas quer ter a casa. Eu quero ter a minha casa, eu quero curtir a vida, porque demora para fazer o fundamento, porque demora para fazer o alicerce, e ele tem que ser muito bem feito. O insensato não quer esperar, ele quer viver a vida, mas se a tempestade vem, se a dificuldade aparece, de nada valeu correr com as coisas, de nada valeu não gastar tempo
aprendendo, meditando na palavra do Senhor, ouvindo aquilo que Jesus tem para nos falar, obedecendo aos mandamentos de Deus. Gaste o seu tempo nisso. Coloque o seu fundamento na palavra do Senhor. Estruture a sua vida na palavra do Senhor. É isso que Jesus está nos dizendo. Precisamos ter uma vida prudente, ouvir e colocar em prática os ensinos de Jesus, para que tenhamos a nossa vida alicerçada sobre a rocha. Quando essa tempestade vier, talvez balance um pouco, o vento muito forte, mas não vai cair. Não vai cair. Porque a tua vida está fundamentada exatamente em Jesus Cristo, e você tem cumprido com a palavra, obedecendo a sua palavra. Firme o seu fundamento e coloque em prática as palavras de Jesus. Pode vir a tempestade que for, e você vai continuar firme. Nós seremos inabaláveis, porque nós estaremos firmados na rocha que é Jesus. Não coloque em outro local. Ouça as palavras de Jesus. Pratique essas palavras. Eu vou ler novamente o que Jesus disse. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Lucas está assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Não adianta ficarmos falando: Senhor, me ajuda, que a tempestade está difícil. E Jesus fala: não adianta ficar fazendo assim se você não faz o que eu mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante a um homem prudente. Que assim sejamos homens e mulheres prudentes, que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Amém?